notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu. Conte pra todo mundo. Em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3. Liderança absoluta na programação esportiva. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Transamérica. Olá, estamos com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, canal 59, TV aberta, também pela internet, nossas redes sociais, o Facebook, o YouTube e o Instagram, e pelo nosso site também, que é o verdadeexpressão.com.br. Você pode participar por nossos canais e também pelo WhatsApp, que é o 41 99613 3677. Hoje, nossa pauta gira em torno sobre o futuro, o presente e o passado do jornalismo, sobre a influência da internet, a comunicação digital. E para tanto, eu recebo aqui a jornalista Gisele Camargo. Gisele, é uma grande honra recebê-la aqui no programa. Seja bem-vinda ao programa Verdade e Expressão. Muito obrigada pelo convite. Estava vendo aqui, Gisele, você é jornalista, tem MBA. Conta um pouco aí da sua história, sua carreira no jornalismo? Bom, eu sou jornalista de formação, até estranho falar isso, né? Mas é que hoje a gente tem essa discussão ainda não tão em voga com relação ao diploma de jornalismo, a obrigatoriedade. Eu me formei no interior de São Paulo, logo fui trabalhar no Rio de Janeiro, região serrana, depois voltei para São Paulo. Eu fiz toda a faculdade pensando em rádio, nunca pensei em televisão, mas acabou que foi o caminho que eu trilhei. Trabalhei em São Paulo 6 anos, depois vim para o Paraná, trabalhei na TV Educativa, que era a TV do governo na época do Requião. Depois trabalhei na RPC, em Foz do Iguaçu, aqui voltei para Curitiba fazendo o Bom Dia Paraná durante 6 anos, o jornal estadual. Depois que tive bebê, saí da televisão e trabalhei como assessora de imprensa da Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, que agora foi reformulada, durante quase 2 anos. Essa é a minha trajetória. E, digamos, a sua carreira começou lá pelos anos 2000, mais ou menos, imagino. Sim. Então, o que você sente dos anos 2000, que era mais o jornalismo escrito, a imprensa escrita, o jornal de papel, né, que a gente fala, né? E hoje a gente vê que tem muito pouco isso, é mais digital, tem os comunicadores aí, internet, tudo. O que você vê aí nessa evolução? Evolução para alguns, para outros não, né? Qual que é a sua avaliação de todo esse período aí? É muito interessante porque já na faculdade a gente tinha um jornal laboratório que já era na internet. Eu me formei em 2004. Comecei a faculdade em 2001, me formei no final de 2004. E a gente tinha esse jornal laboratório que já era na internet, mas a gente aprendia a diagramar jornal impresso, né? A gente tinha essa função, tinha essa formação. Não sei hoje se os acadêmicos, os estudantes ainda aprendem a diagramar um jornal impresso. E essa mudança, ela é inevitável, né? Não faz muito sentido com a evolução da internet, com a popularização da internet, cada vez mais pessoas tendo acesso. A gente ainda tem no Brasil um serviço de internet muito ruim, mas o número tem crescido muito de pessoas com acesso à internet móvel, internet em casa. Não faz sentido você ter um jornal impresso que exige uma logística, exige um tempo de preparo, existe uma diagramação. O jornal demorava, em média, 8 horas para ficar pronto. Tem um custo? Um custo muito grande. Para quê? Para colocar na banca a notícia que foi dada ontem. Assim, a gente não consegue fazer no jornalismo impresso as melhores de hoje. A gente faz as últimas de ontem, né? A gente não consegue fazer as primeiras de hoje. Justamente por causa dessa velocidade que a internet trouxe, né? A gente hoje, acontece alguma coisa na Europa, 20 minutos depois a gente já está
sabendo com detalhes e acompanhando e com imagem e tal. Então isso é muito legal, isso é muito plural, isso trouxe uma diversidade, uma capacidade de acompanhar o fato e tal, mas a gente não teve, na minha visão, duas coisas que são essenciais. Um preparo da população, a gente não tem uma educação da população para a internet, para saber filtrar aquilo ali. Eu vejo minha mãe, com 81 anos, vem com umas coisas, você acredita que agora tá... Eu falo, mãe, isso é mentira. Não, mas eu vi. Onde tu viu? Então, assim, eu vejo que ela, com 81 anos, é um arquétipo da população, do que a população, da maneira que a população lida com essa informação tão rápida e tão ágil. E, por outro lado, a gente não teve um preparo do jornalismo para se adequar a essa velocidade e também para ganhar dinheiro com isso, sendo que hoje a internet dá espaço para quem quiser falar. Né? A gente pode falar, Humberto Eco diz que a internet deu voz a milhões de idiotas, né? E é verdade, né? A gente tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, ela facilitou muito a vida. Acho que o que falta é a gente conseguir engrenar aí e conseguir fazer a informação fluir de uma maneira de qualidade que realmente seja transformadora. Queria que você comentasse que a gente ainda tem os jornais impressos, que pode ser os jornais de bairros, que ainda tem aqui em Curitiba, a Grande Curitiba tem os jornais de bairro, tem a Gazeta do Povo, que tem aquela revista, aquele caderno dela semanal, e em São Paulo tem jornais diários impressos. Como que você acha que isso vai durar muito tempo? Como que eles têm que se comportar frente a essa dinâmica da informação? Não vai durar. Não vai durar? Não vai durar. Na última pesquisa divulgada pelo ICV, o IMV, é o Instituto Instituto Verificador de Mídia, o IVM. Em 2007 para 2018 mostrava que, apesar da crise do jornalismo que a gente vê, sobretudo no Brasil hoje, que é uma crise que já vem de outros países, já vem acontecendo em outros lugares com algum tempo, os grandes veículos, os grandes jornais antes impressos tinham conseguido aumentar a sua receita e o seu número de assinantes online, nas plataformas digitais. Por outro lado, as versões impressas têm caído cada vez mais, não só o número de assinantes, como o número de publicidade, que é o que mantém o jornal. Então, eu acho que o jornal do bairro, o jornal que é feito de uma maneira muito mais comunitária, amadora, sem ser um profissional, talvez ainda persista. Por um tempo. Porque é uma maneira até de girar a economia ali, o padeiro faz uma propaganda, fala sobre a padaria dele e tal, mas não é o futuro da grande mídia, dos grandes jornais impressos. Hoje a gente tem pouquíssimos jornais, talvez a maior referência seja o New York Times, que anunciou já o fim da sua circulação impressa em 2020. Né? Então, e eles têm se planejado para isso, dando um exemplo do que pode ser feito pelos grandes jornais aqui no Brasil, que ainda mantém a sua versão impressa, mas que não vai ter futuro. Um caderno, né, no domingo, como tem a Gazeta do Povo, é uma coisa até por aquele romantismo do jornal impresso. Você vai tomar café da manhã, você lê o jornal, você, né, gosta de ouvir o barulho. Mas até a forma de consumir o impresso, seja ele o jornal, o livro, tem mudado, tem se transformado, né? E você falou da questão de todo mundo hoje pode falar, tem acesso à internet e tal. E a gente vê hoje um processo muito grande de criminalização da grande mídia. Como que você que trabalha aí na área, como que você enxerga esse processo, principalmente aí de autoridades, de políticos, dependendo de como a notícia sai, se é a favor ou contra, principalmente quando é contra, aquela criminalização. Como que você acha que... como que vai ser o futuro disso, na sua opinião? Sem jornalismo não há democracia. Né? Não tem, a comunicação ela é essencial. A gente teve um período... A gente tem vivido um exemplo clássico, né? Um dos assuntos mais comentados mundialmente é a questão da Amazônia. Recentemente, a gente teve dados da Amazônia que foram completamente rechaçados pelo presidente.
acabou causando a demissão de técnicos responsáveis por todo o geomonitoramento, até porque esses dados não podem mais, segundo o presidente, ser repassados diretamente à imprensa. A gente teve isso no Brasil na época da ditadura, em que a grande questão é se havia tortura no Brasil ou não, e uma manipulação de dados para que a imagem do Brasil fora ficasse bem, mas havia tortura dentro do Brasil. Hoje a gente tem, pegando o caso da Amazônia, a Amazônia está passando por uma queimada e, enfim, a gente não quer divulgar, falando de maneira institucional, de maneira do Estado, divulgar a devastação na Amazônia, mas a gente sabe que mais de 150 portarias de autorizações de desmatamento foram autorizadas pelo presidente da República até agosto desse ano. Então, assim, não adianta você querer esconder, ainda mais no momento em que a gente vive. Não adianta você querer esconder a informação e deter a informação. A informação é do povo e esse é o papel do jornal, né? Do jornalista. Não é fácil ser jornalista nos dias de hoje. A gente vive essa criminalização. Já ouvi de alguns colegas que ainda estão em redação a orientação de que se por um acaso for parado em alguma batida policial, não se taque a jornalista, para você ver o momento em que a gente vive, assim, como tem sido difícil lidar com a informação, simplesmente por falar a verdade. Não que todo jornalista fale a verdade, ou não que todo jornalismo feito seja ético ou de qualidade, mas a premissa do jornalismo, como existem maus profissionais em todas as profissões, né? Mas a premissa do jornalismo é o fato, é a verdade. Então, você falar o fato, você falar a verdade, tem incomodado muito. E isso tem criminalizado a atuação do jornalista e o jornalismo, que a gente brinca, o menino jornalismo agoniza, né? A gente está aí tentando fazer com que ele viva, com que ele possa exercer plenamente a sua função dentro da democracia. E porque assim, a gente tem, dentro desse tema ainda, da questão da criminalização, a gente tem, por exemplo, uma grande mídia solta uma notícia, daí vem a parte, digamos, envolvida na notícia e traz a versão dela, ou é totalmente pelas falsa. Redes sociais, geralmente, e daí, né? às vezes, a população parece que às vezes acredita mais na versão da parte do que naquele jornalismo. A gente está vendo muito esse processo a gente tem muito... A internet deu voz a milhões de idiotas, né? Há muitos idiotas, como disse Humberto Eco, já citei e reafirmo. Buscar, quando você vê um presidente da República, um ministro, se comunicando oficialmente pelas redes sociais, a gente vê que, alguma coisa está errada. Não que não possa usar as redes sociais. Quando a gente vê um presidente da República usando informações que não conferem com a verdade ou com a realidade, que não são verdadeiras, a gente fica ainda mais assustado. O caso mais recente foi o vídeo das baleias sendo mortas na Noruega, uma resposta à Noruega que cessou um fornecimento de verba para cuidados com a Amazônia. E o que o governo fez? Foi lá e fez um vídeo que, na verdade, não era na Noruega, era na Dinamarca. Não dá para confiar num governo desse, porque o que a gente tem de instância superior, de última palavra, concordando, não concordando, sendo a favor ou contra, toda essa polarização que a gente vive, a gente olha para o governo e acredita, não, o que vem de lá é o dado oficial, né? O que vem do governo é o oficial, e não é o que a gente tem vivido. Se a gente não tem isso por parte do governo, é muito difícil esperar que o povo tenha, né? Talvez a gente esteja olhando de cima para baixo e o movimento seja de baixo para cima. Talvez um povo que está tão perdido na informação tenha eleito alguém que corresponda a isso, que diga, tipo, não é tão importante a verdade como um todo, não é tão importante saber quanto de desmatamento a Amazônia está passando. É importante a gente ter emprego, é importante a gente ter o agronegócio, agropecuária avançando, é isso que importa. Por quê? Porque a gente não tem informações verdadeiras sobre aquilo. E a gente não tem, que é uma coisa que eu vejo que falta no jornalismo, e só assim ele vai poder sobreviver, que é se diferenciar. Porque hoje a gente se informa sem querer. Você abre o celular, às vezes eu não quero saber, mas eu tenho as notificações dos aplicativos de notícia que eu sigo e estão ali. Então, por mais que aquela notícia às vezes não me interesse, eu não vá ler, eu li aquela manchete, então eu me informei. O que a gente precisa o Zuenir Ventura, ele defendia muito essa ideia
uns 3, 4 anos atrás, de que a gente precisa de um jornalismo explicativo, as pessoas precisam saber como as coisas funcionam, as pessoas precisam saber por que proteger a Amazônia é tão essencial. A gente precisa que as pessoas não só ficar nesse discurso de é verdade, é mentira, foi uma ONG que botou fogo ou foi a autorização para o desmatamento. A gente precisa que as pessoas entendam como isso acontece, por que é importante, por que o mundo inteiro está olhando para isso, está comentando isso. Isso em todos os aspectos, né? Ano passado, o Instituto Ipsos divulgou uma pesquisa mostrando que o brasileiro é o segundo povo que mais ignora a sua própria realidade. A gente não conhece o nosso país. Tem um termo que é usado na academia que chama-se Brasil profundo. As pessoas não sabem quantos miseráveis, o que determina um miserável, o que é viver abaixo da linha da pobreza, quantas adolescentes engravidam no nosso país, quantos pais não registram seus filhos, a gente não conhece. Óbvio que tem o fator de viver num país com dimensões continentais, mas tem muito a seletividade da informação que me importa, assim, né? O que me importa. Né? O que eu quero realmente saber? Nessa linha de raciocínio, você acha que a própria imprensa, jornalismo, não vou dizer que como um todo, mas parte, contribuiu para chegar nesse momento? Contribuiu muito. Quando a gente tem uma parcela muito grande, acho que 50%, eu não tenho certeza sobre esse dado, mas 50% de tudo que é visto, ouvido, falado, lido, está na mão de 5 famílias no Brasil. A gente tem monopólios de mesma empresa ser dona de vários veículos, o que não é permitido por lei, mas a gente passa a mão. A gente tem muito a comunicação e os veículos de comunicação ligados a políticos, né? É o vereador, é o que tem uma rádio, que tem o filho. Então, assim, a gente não soube ter essa independência. E de uns anos para cá, a gente tem um jornalismo declaratório, que basta eu falar, a gente pega uma delação premiada, por exemplo. Eu vou colocar na íntegra. A gente teve, antes do segundo turno, ano passado, a delação premiada do Palocci. Isso, né? Na semana antes do primeiro turno, né? Que foi isso acontece, né? A Globo já admitiu que na disputa entre Collor e Lula houve uma manipulação para que o Collor ganhasse e o Lula pedisse. O Boninho já falou sobre isso, já se retratou sobre esse fato. E a gente olhando talvez daqui a uns anos a gente possa realmente bater o martelo e dizer que houve uma manipulação. Não só pela imprensa, né? Houve esse fato, o Palocci realmente fez uma delação naquele momento e talvez a estratégia venha do fato, né? Do fato produzido. Mas a gente tem uma imprensa que divulga isso sem nenhum questionamento. Qual que é a legalidade disso? Qual que é a veracidade de uma delação premiada? Né? A delação premiada, o cara vai lá e fala. Ele tem que apresentar provas ou não? Ele apresentou provas ou não? O que ficou provado? Então, a gente tem muito um jornalismo declaratório e que, em muitos momentos, visou mais o lucro do que o exercício da profissão. É óbvio que as empresas querem lucro, é óbvio, os jornalistas têm boletos a pagar, né? Tem filhos a pagar escola, tem uma vida, mas existe uma ética profissional que muitas vezes ficou aquém do lucro, só se visou o lucro, e acho que isso também colaborou muito para que a gente tivesse nesse momento em que a gente está. Em que as instâncias e em que as instituições, em que os jornalistas fossem tão criticados. Acho que eu nunca vi isso. Essa semana eu vi um post sobre a atuação no Rio, da polícia, que foi realmente impecável. A polícia agiu bem, o cara estava colocando em risco a vida de muitas pessoas. Mas não deixa de ser triste, né? Era uma pessoa sem passagem pela polícia, era uma pessoa que tinha uma mãe. Eu, como mãe, hoje falo, é uma pessoa que tinha uma mãe. Né? Alguém vai lamentar aquela morte, por pior que seja. Então, assim, não dá para comemorar a morte. Óbvio que antes a morte de uma pessoa do que de um número tão maior, escolhe-se a morte de uma pessoa, mas não é algo a se comemorar. E eu vi alguém nas redes sociais comentando sobre a comemoração do governador do Rio de Janeiro naquele momento, que aquela imagem tinha sido chocante e aquilo me chocou também. E aí uma pessoa escreveu, a gente deveria fazer um ônibus com jornalistas, aí citou vários veículos,
no momento em que os snipers estivessem de greve, para ver se eles iam ser tão a favor do bandido ou não. Primeiro que a pessoa que colocou aquilo não estava sendo a favor do bandido. Em nenhum momento ela criticou a ação da polícia ou a estratégia. Foi certa, estava certo, fez o que tinha que ser feito. Ela estava questionando a comemoração da morte e como isso mostra muito sobre a doença da nossa sociedade, dessa barbárie. A gente não está mais lutando pela democracia, a gente está lutando pela civilidade, sabe? Pelo mínimo de civilidade. E aí eu li esse comentário falando dos jornalistas, assim, que os jornalistas deveriam estar dentro de um ônibus para serem mortos. E eu falei, em que momento a gente ganhou esse descrédito e, mais do que isso, esse ódio por essa parcela da população? Assim. Parece que a gente está só atrapalhando, né? Mas aí volta no que eu falei, porque se você analisar uma boa parcela da população brasileira, você não consegue entender em quem que eles acreditam, né? Acredita na fake news, com certeza. Acredita na mensagem, no que veio. O repórter que tem anos, que tem um Pulitzer, que tem uma trajetória, que veio se abrigar no Brasil justamente por estar sendo perseguido politicamente por falar a verdade, a história dele não conta. Conta a mensagem que eu recebi do meu tio, que nunca se interessou por nada, nunca se interessou por política, mas aquela verdade eu vou compartilhar. A gente não tem critérios e a fake news e essa informação rasa, ela é intencional, né? Ela é um projeto. A gente teve uma denúncia de disparos de empresas patrocinando disparos de notícias falsas que na última eleição deturpavam um X candidato e favoreciam um X candidato. É óbvio que houve para os dois lados. Sim. Mas a maneira como algumas coisas pegaram, a gente teve, enfim, várias histórias, várias factoides que são bizarros, assim, que são engraçados, né? Visto as mamadeiras nas creches que eram distribuídas e tal. Então, as pessoas realmente acreditam, porque eu acho que elas sentem falta dessa proximidade e desse jornalismo. Na verdade, as pessoas elas querem ler aquilo que elas acreditam. Não é, elas não leem para acreditar, elas querem ler aquilo que vá legitimar aquilo que elas pensam. Olha, então, entre acreditar uma crítica ao meu presidente, que eu só consigo ver como uma pessoa honesta e não consigo fazer nenhuma crítica, e acreditar na mensagem que mostra como, na verdade, ele é uma melhor opção porque o oponente dele era isso, eu prefiro acreditar nisso porque isso reverbera dentro de mim, é o que eu acredito. Então, eu acho que tem muito disso também, né? No que eu quero acreditar. E o nosso jornalismo a gente não conseguiu se aproximar das pessoas que hoje têm acesso maior à informação, a gente tem uma distância, né? A gente não consegue falar a linguagem dessas pessoas. A gente não consegue fazer com que elas entendam sem soar soberbo. Por que a gente tem um presidente que odeia tanto a academia? Que odeia tanto as pesquisas, que odeia tanto as universidades, que tem que prega fielmente que a universidade é um espaço de balbúrdia. Por quê? Porque é uma pessoa rasa, que não consegue ver a importância da ciência, como a ciência como a ciência traz melhorias práticas. E daí ele fala com muitas pessoas que não conseguem entender como a pesquisa é importante, como um filho na universidade é importante, como o trabalho que é feito na universidade é importante, seja para vacina, seja para mobilidade urbana, seja para a nossa organização como sociedade civilizada. A gente precisa da ciência, a gente precisa, mas aí a gente tem toda uma pessoa que encabeça esse discurso e que, na verdade, é isso mesmo, porque eu nunca fiz uma universidade e eu não vejo isso como importante e eu me sinto representada. O que retrata muito disso, daí já está entrando nas mídias, que é o Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram, é que às vezes você coloca o link da matéria, você deve estar mais escolado do que eu. Você coloca só o link da matéria, tem só a frase. E eu acho que mais de 90% das pessoas não entram e leem a matéria, né? Não leem. E hoje eu estava vendo, a gente teve uma pesquisa que saiu para possíveis candidatos a presidente para 2022, né? Daí colocaram vários cenários. Lá daí tem um cenário que o Luciano Huck é um melhor, aparece melhor, né? Caso o atual presidente não esteja.
Daí já teve gente comentando, mas na última eleição o órgão tal também dava a vitória pro cara do PT tal, mas a pessoa nem viu que o presidente não estava nesse cenário. Então, né? Isso daí não reflete muito que a população, a grande maioria da população brasileira está acostumado só com aquela frase de efeito, aquela coisa impactante, que é o que ela quer ouvir, do que se aprofundar no tema. A gente não tem uma população leitora, né? A gente tem uma história que vai direto da popularização, da alfabetização para a televisão, para a rádio, para a televisão. Então a gente não tem uma educação para leitura. O brasileiro é um dos povos que menos leem no mundo, assim, que gasta menos tempo com a leitura. Então, ler não é do hábito. Ler um texto um pouquinho mais elaborado ficou muito mais difícil. Então, o que eu faço? Eu quero ter opinião, eu quero discutir no grupo do WhatsApp, eu quero poder falar para aquela pessoa que defende a ideia diferente da minha, que ela está errada, e daí eu vou lá e leio manchete. Eu dou um Google sobre o assunto que eu quero saber e vejo 3 ou 4 manchetes, mas não me dou o trabalho de ler. Mas isso é bem comum, assim, eu acho bem... que é um problema, óbvio, mas eu acho que é muito mais comum do que a gente imagina. A gente imagina a tiazinha X fazendo isso. Eu vejo até alguns jornalistas, até o Pedro aqui, que trabalha aqui com a gente, fala, Pedro, tem que tomar cuidado qual vai ser o título, né? Porque dependendo do título, já vem a pancadaria em cima de você já. O título é o que fica, né? É o que... E daí a gente vai para o lead, né? Que eram o que, como, quando, Sim. onde, por quê. Porque na esperança de que a pessoa vá ler mais um pouquinho, né? Mas a gente tem com certeza muito isso da manchete. E acho que tem muito a ver também com essa coisa da... É muita informação, né? Não dá para ler tudo, não dá para saber tudo. Ao mesmo tempo em que você pode saber por que a cobra come no inverno, no verão e não come no inverno, a variedade, a facilidade é a lei da oferta e da demanda, né? Da oferta e da procura. É muita informação. Então, para poder saber um mínimo sobre tudo, eu não tenho muito tempo para ler tudo, né? Eu não quero saber daquilo tudo. Talvez se o assunto me interessar, eu vá clicar, mas para saber mais profundamente, como aquele título já defende o que eu penso, seja que o meu candidato perdeu e era o melhor, ou seja, que o cara que está aí é ruim, aquilo já disse, ou que a mídia que eu estou lendo é golpista, tá vendo? Eles falaram, é golpista. Então aquilo já reverberou dentro de mim numa frase, eu não preciso mais saber. E na sua opinião, como que o jornalista tem que trabalhar com essas redes sociais? Na sua opinião, frente a essa dinâmica de informação, como que ele tem que colocar as matérias dele? Qual que é o futuro, na sua opinião? Olha, é difícil, porque caiu na rede é peixe, né? Está na rede, você nunca mais sabe onde aquilo vai parar. Eu acho que o trabalho do jornalista tem que ser remunerado e bem remunerado. O jornalismo sério, porque é um trabalho, você levantar informações, é diferente de você colocar qualquer coisa e inventar uma fake news, né? Que você coloca o que você quiser. Um trabalho com fontes, um trabalho com vários pontos, ele é muito trabalhoso, muito extenso, e acho que é uma das coisas que estão faltando hoje é a reportagem, né? Eu acho que sim, tem que estar na rede, porque é a forma com que as pessoas se informam. Eu li uma pesquisa, na época que eu estava fazendo o meu trabalho de conclusão do MBA, que mostrava que 60% das pessoas se informavam pelo Facebook. Então, se você não tiver, você ao mesmo tempo, você não está concorrendo e você está desinformando, porque essas pessoas, você que está levando a informação profissional não estiver lá, você vai dar mais espaço para que quem estiver só divulgando informações falsas esteja ganhando espaço, entende? Então, eu acho que tem que estar assim, tem que fazer não como um único veículo, mas eu acho que o que o jornalista tem é a credibilidade. Por mais questionável que sejam, eu tenho alguns jornalistas com os quais eu não concordo em algum momento, eu discordo, eu concordo em outro momento, mas eu nunca questiono a confiabilidade da informação. Eu posso questionar o viés que ele está dando, a interpretação que ele está dando, mas nunca o fato. Não, realmente aquilo aconteceu, ele não está inventando isso. Recentemente teve um jornalista
que fazia matérias, ele era de um grande veículo dos Estados Unidos, eu não sei se o Washington Post ou o New York Times, ele fazia matérias na África. E ele inventou várias fontes. E ele foi demitido e passou uma vergonha mundial e o comportamento super antiético. Então, assim, existe a exceção, como toda área tem os bons profissionais, tem os maus profissionais. Mas eu acho que o que o jornalista tem é a credibilidade, é a confiabilidade. Legal, vamos para as notícias da semana com o jornalista Pedro Lima. Pedro Lima, é com você. Olá, Rafael. Olá, Gisele Camargo. Vamos ao destaque da semana. 9 empresas federais serão incluídas no Plano Nacional de Desestatização, PND, anunciaram na última quarta-feira, dia 21, os ministros-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O governo abriu estudos e atualizou normas para que os Correios e mais 8 companhias da União sejam privatizadas, total ou parcialmente, ou firmem parcerias com a iniciativa privada. A decisão ocorreu depois da 10ª reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos. Além dos Correios, o governo decidiu abrir estudos para privatizar a Telebrás, o Porto de Santos, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, Dataprev, e o Serviço Federal de Processamentos de Dados, SERPRO. Também foram abertos processos de privatização da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores, da Empresa Gestora de Ativos, do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada, CEITEC, e da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. Com essas decisões, sobe para 18 o número de ativos federais, empresas, ações e serviços incluídos no PPI. Na última reunião, em maio, o governo tinha aberto estudos para privatizar a Companhia Brasileira de Trens Urbanos e a empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre. A Eletrobras, as centrais de abastecimento de Minas Gerais, a Casa da Moeda, o Porto de São Sebastião e a Companhia Docas do Espírito Santo também estão incluídos no PPI. Segundo o Onyx Lorenzoni, os decretos de privatização dessas companhias poderão sair nos próximos dias. Com informações da Agência Brasil e imagens de Walter Campanato. É com você aí no estúdio, Rafael. Obrigado, Pedro Lima. Então vamos continuar aqui com a nossa entrevista com a jornalista Gisele Camargo. Você falou num determinado momento sobre a questão da fake news. A Justiça Eleitoral admitiu que ela ainda não tem os mecanismos necessários para lidar com fake news. Isso é até declaração do próprio TSE. E o jornalista? O jornalista, como que ele tem que lidar com a fake news? Às vezes a gente vê muitas matérias aí falando, aquela matéria publicada hoje de manhã cedo, ou ontem é fake news por conta disso. Você falou da situação aí do presidente, que ele divulgou uma foto num país, era em outro. Como que o jornalista tem que trabalhar com a fake news? Checar. Antes da fake news, a gente tinha o que a gente chama na redação de barrigada, quando você dá uma informação e não era. Dei uma barrigada. Como se evita isso? Checando, direto na fonte. Não se informando óbvio que há, se a Folha deu, se o Estadão deu, essas instituições, jornalisticamente falando, são confiáveis. Elas podem ter um viés ou outro, ter um lado ou outro, isso não é essa a questão. Mas o fato em si, ele vai estar correto, com certeza. E a fonte, o jornalista tem que ir na fonte, né? Tem que ir no fato, na fonte, não dá para confiar em ninguém, nem para ficar repassando notícias que foram apuradas por outro colega. Você pode até ver a possibilidade de pauta, mas você tem que ir atrás daquilo, né? Até para você ter certeza de que aquilo... Porque a gente tinha muito isso de que há um jornalismo imparcial. Não existe nada imparcial, né? A gente tem um histórico, a gente olha para algo, cada um olha da sua perspectiva, com a sua história, carregando, né, a sua vivência. Então, assim, o que a gente tem que lutar enquanto profissional da informação é tentar saber o máximo possível para fazer um panorama mais geral e sempre dar, toda a história tem dois lados, sempre dar
dá a possibilidade de que os dois lados da mesma história se manifestem, né? E em relação à fonte da informação, gostaria que você falasse, que é muito importante, a gente está num debate aí, né, no país, né, se o jornalista tem que revelar a fonte ou não. Logicamente isso está protegido por lei, mas infelizmente ainda tem muitas pessoas deturpando esse conceito aí. Ai, olha, vou te falar, é óbvio que não tem que divulgar a fonte, né, porque o trabalho do jornalista não é investigar o crime. O trabalho do jornalista é ir ao fato. Dentro do que está acontecendo, que tem sido chamado de vaza-jato, qual é o fato? Ações, uma troca de mensagens que apontam ações irregulares, condutas antiéticas, inapropriadas entre o juiz e o Ministério Público, entre a condução de um caso legal, né? Esse é o fato. O que o jornalismo tem que fazer? Ir ao fato. Quem divulgou, quem hackeou essa mensagem, como essa mensagem que é privada, isso é um crime, né? Isso não deveria ter sido divulgado, isso é um trabalho da polícia. Isso é um trabalho que não tem que ser feito pelo jornalista, a polícia que investigue. E outra, o que o jornalismo tem que fazer? Dar o fato, dar a mensagem e dar a possibilidade das pessoas envolvidas darem as suas versões. O que não tem acontecido. As versões são, não posso alegar que as mensagens são verdadeiras, mas caso sejam verdadeiras, não há nenhum problema. Entrega o celular para conferência. Ah, não tem mais as mensagens. Será que não dá para recuperar? Né? Então, acho que o papel do jornalismo em nenhum momento é apontar. E outra, um crime encobre o outro. Né? Tipo, se houve realmente, se ficar comprovado que houve uma conduta ilegal, que acabou trazendo prejuízos, que acabou para uma pessoa, que acabou um comportamento ilegal mesmo, que fere a Constituição, que fere o que está descrito na nossa norma, nas nossas regras, isso é anulado pela forma em que isso foi divulgado, né? Tipo, a gente consegue anular as coisas? Tem um caso muito famoso dos anos 70 que derrubou o presidente Nixon, que é o caso do Watergate, que foram dois jornalistas que acharam toda uma movimentação estranha entre oposição e situação e foram investigar e tiveram uma fonte que eles apelidaram de Garganta Profunda na época, que deu várias mostras e várias provas de que havia sido sim cometido uma irregularidade e que o presidente, na época de campanha, que o presidente Nixon sabia dessa história, sabia dessa tramóia, dessas condutas ilegais. Essa história ganhou versões de filme e tal. Recentemente, né, comparando 74 para o começo dos anos 2000, ficou sabendo que a fonte dos dois jornalistas era um dos diretores do FBI. E ele não quis ter a sua identidade divulgada por motivos óbvios e ele não teve a sua identidade divulgada. O que ele fez, ele como diretor do FBI, em divulgar informações sobre o presidente, é ético ou não é? Não cabe a mim julgar enquanto jornalista. O que o presidente fez é ético ou não é? Aí sim, você tem o fato, você tem a verdade. Agora, se aquela pessoa divulgou o fato de uma maneira ilegal, a polícia que vai atrás, as instituições competentes que vão atrás para poder, enfim, tomar as medidas possíveis e cabíveis. Não estou defendendo que o vazamento de informações, de trocas de mensagens seja legal. Não é legal, está errado, algo tem que ser feito, tem que ser investigado. Mas não é o jornalista que está divulgando o fato que tem que denunciar. A polícia está aí para isso. E me parece que, diante de várias mídias terem entrado na parceria aí com a Intercept, cada vez mais fica distante aquela alegação de que não são verdadeiras as mensagens, né? Porque senão não teria outras grandes mídias encampando essa situação aí. Eu acho muito curioso o posicionamento do ex-juiz e do Ministério Público em só dizer que não dá para comprovar que aquelas mensagens são... Eu acho um pouco estranho porque você não está falando de um julgamento de um cara que roubou galinha, né? Você está falando de um julgamento que ia ter e teve um impacto sobre o rumo do país. E não estou fazendo apologia ao Lula, se ele deve estar preso, se ele deve estar solto. Estou
estou me atendo aos fatos. Sim, aquilo foi decisivo para que a gente tivesse a situação que a gente tem vivido hoje, com uma volta de uma direita ultraconservadora e tal. Mas o que eu acho chocante é você dizer que ou não lembra ou que aquilo não pode ser comprovado, mas que ainda que aquilo tenha sido legítimo, que aquelas trocas de mensagem tenham sido reais, não há nenhum problema naquilo. Como não há nenhum problema? É a mesma coisa, eu sempre gosto de imaginar num jogo de futebol. O juiz vai lá para um capitão e fala, olha, se você for pela direita e meter na zaga e tal, eles não estão preparados. Valeria o título? Caso eles tivessem ganhado a partida e ganhado o título, não valeria. Então, assim, é só trazer para a esfera pessoal. Se eu estou com um processo e o juiz não conversa com o meu advogado, mas conversa com quem está me acusando, enfim, conversa com a outra parte envolvida, mas não conversa com o meu advogado, está certo isso? O problema não é só a conversa, mas também a orientação, né? Exatamente, vai lá e orienta o outro advogado. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Converse com tal pessoa que ela tem um dado. Porque conversar com o juiz, a gente vai no gabinete e conversa, daí normal. O problema é o juiz orientar o que tem que ser feito, né? Daí que eu acho que é mais grave. Ou então ele saber, por exemplo, que tem determinada testemunha que pode depor e indicar para você. Acho que essa foi a pior parte, né? Esse foi o pior. Então isso que é mais temerário, assim, na minha opinião. E acho que também os nomes que estão sendo envolvidos, né? Tipo, a recusa de... Por que não pegar o celular de um Eduardo Cunha? Por que não querer envolver... Sabe? Por que ser tão seletivo nas acusações ou naquilo que vai ser... Na condução de um caso? Acho que o papel do juiz, sim, é a imparcialidade, né? É a justiça. A partir do momento em que ele orienta uma parte, não outra, né? Fica meio confuso, assim, meio... um descrédito, né? E o que ficou meio... que é bom até lembrar, que você pode comentar, que a gente teve que o Moro tirou o sigilo do processo naquela conversa que teve entre a ex-presidente Dilma e o ex-presidente Lula. E aquilo lá ficou claramente, foi até declarado pelo Supremo que é ilegal, né? Ele tinha uma janela para fazer a escuta, né? E o ponto que ele queria, que ele estava tentando caçar, aconteceu depois. Depois, não estava respaldado por ordem judicial, né? E ele não pediu autorização para ninguém, ele divulgou aquilo para a imprensa, né? Ele divulgou e depois remeteu para o Supremo, quando na verdade ele teria que ter remetido ao Supremo sem divulgar. E daí a gente tem uma imprensa também que não questionou. Daí eu entro justamente nesse ponto. Beleza, divulgou, se é jornalista, você vai lá, vai ter que falar, né? Tem que... Ou não, né? Tem que... Eu vou questionar, tipo, isso é legal. Não, você vai ter que dizer, ele divulgou um fato tal, e daí, claro, fazer a sua análise, o seu questionamento, né? Que é a mesma coisa que acontece na relação ao Intercept. Se é criminoso ou não a divulgação é um fato. Agora, a partir do momento que você tem lá, você tem que tá ali na sua mão, né? Indagação, não tem outro que caminho. Eu acho que não parece com o caso do Intercept, porque daí a gente tem uma fonte, lá a gente tinha um juiz, né, julgando um caso, e ele fez a divulgação. Mas eu digo assim, só do ponto de vista de ilegalidade. De aproveitar de ilegalidade, né? Porque ele fala que é ilegal a divulgação, mas sim, o que ele fez também é ilegal, né? Então, do ponto de vista, a mídia também explorou naquela época e ele não falou, né? E parte, né? Não falou que aquilo era ilegal, defendia que era legal, que no caso o juiz era o herói, que estava salvando o país, tal. Você lembra, né, daquela situação? Mas dizer e desdizer é uma coisa muito comum nesse governo, né? A gente tem o exemplo da fala dele sobre Caixa 2, que Caixa 2 era o pior que poderia acontecer. E recentemente um dos ministros do atual presidente teve um envolvimento com Caixa 2. Não, mas ele pediu desculpa, é uma coisa corriqueira, é uma coisa comum. Então, assim, é isso que eu gostaria que as pessoas se atentassem, ou que a gente tivesse uma mídia que fizesse essa... Mas tem um outro fator também que a gente vê que colabora para essa crise do jornalismo, que é o sucateamento das redações, né? Ano passado, a Abril demitiu 500 jornalistas. E aí o que acontece? Isso afeta diretamente na qualidade do material.
Você só tem que fazer para cumprir, você precisa cumprir, você precisa cumprir. E uma boa reportagem, uma denúncia, algo bem feito, ela precisa de tempo, ela precisa de espaço, ela precisa de... Não é uma coisa feita para preencher um espaço porque a gente precisa cortar a folha de pagamento, porque o anunciante retirou sei lá, um anúncio. Entendeu? Então, a gente tem um sucateamento das redações, uma precarização do trabalho dos jornalistas, né? Jornalistas trabalhando cada vez de maneira mais pressionada, cada vez mais sem condições, assumindo funções, eles demitem várias pessoas, não contratam, então você acaba acumulando funções. Então, a gente tem isso. Tem sido muito, muito difícil para o mercado de trabalho a atuação do jornalista. E gostaria que você falasse um pouco do jornalismo político, entra nisso que você está falando. Como que tem que, na sua opinião, o jornalismo político tem que trabalhar, na sua opinião? Porque a gente vê muitos jornalistas vinculados à questão política militando para um ou para outro lado. Como que você enxerga hoje isso no Brasil, o jornalismo brasileiro? Eu acho que, quer ver um exemplo? Para mim, 2 exemplos. O Reinaldo Azevedo, ele fala muito isso, ele é um nome respeitável, assim, tenho meus poréns com algumas coisas que ele coloca, mas é um dos jornalistas que eu admiro pelo fato. Ele é um cara que conhece muita coisa, ele é um cara que lê muita coisa, ele tem uma memória excelente. E ele descia o pau no PT. E agora ele desce o pau no Bolsonaro. Mas o interessante só fazendo um parênteses, o Reinaldo Azevedo pode criticar os posicionamentos dele, né? Mas uma coisa que nós não podemos negar é que ele vai a fundo nas informações. Né? Exatamente. Então, e é justamente isso, é uma coisa que ele fala. Quando era o governo do PT, óbvio que eu falava sobre o governo do PT, porque era quem estava no governo, e eu era extremamente criticado pelos petistas. Ele que criou o termo os petralhas e tal. Agora que temos o governo do Bolsonaro, do PSL, tinha esquecido o partido dele, eu tenho criticado e muita gente tem falado que eu sou petista, que eu sou comunista, Então, assim, outro exemplo é a Miriam Leitão, né? Ela sempre criticou o PT, ela teve uma crítica muito dura aos anos do PT. E ela tem mantido uma crítica muito dura ao governo do Bolsonaro. Então, acho que esse é o papel. Acho que quando você é criticado pelos 2 lados, tá valendo. É sinal de que você está no caminho certo, assim. O que não pode acontecer, que é uma coisa que eu vejo, é qualquer tipo de repressão, qualquer tipo de censura, que a gente tem visto alguns jornalistas serem retirados de cargos, alguns jornalistas serem ameaçados, serem questionados, ou alguns investidores e anunciantes pedindo para que certos jornalistas sejam retirados por causa do momento político. Isso nunca aconteceu no governo do PT, né? E a gente tem visto isso acontecer com bastante frequência agora, então... Acho que esse é o ponto, né? Mas a atuação do jornalista político tem que se manter crítico a quem está ali. Quem que é o governo? Não dá para ficar falando do PT, né? Em 2000, não dá para ficar falando do Lula, sendo que o Lula já não está no poder há quanto tempo, entendeu? E a gente vê que alguns jornalistas, né, hoje reconhecem que foi um grande vacilo, né? Vamos dizer vacilo, né? Ter apoiado veementemente o impedimento da ex-presidente Dilma, porque foi o início para culminar, né, na atual situação que nós estamos hoje. A gente não teve base legal para aquilo, né? Aquilo foi um ato, foi uma pirraça do PSDB, encabeçado pelo Aécio Neves, que não aceitou a derrota e que acabou... Óbvio que a Dilma não facilitou o lado, desacordo né? com Cunha, né, que foi fundamental sim. nesse processo. E ela não teve jogo de cintura, né? Ela teve uma fala no Dia dos Trabalhadores que acabou resultando Óbvio que o país também vinha com números decrescentes, também havia uma crise mundial, né, que colaborava para isso, que também nos atingia. Mas eu acho que a imprensa muito comprou a ideia do impeachment, muito mobilizou a ideia sem questionar. A própria prisão do ex-presidente Lula, né,
condução coercitiva que foi feita com ele. Ele nunca tinha sido chamado para depor, né? Quando foi com a polícia batendo às 6 da manhã na casa dele. A imagem dele saindo num carro é algo muito chocante, que gera na população a sensação de, tipo, tá vendo? É culpado. Para quem está mais leigo no assunto, aquela imagem diz muito, né? Em nenhum momento isso foi questionado seriamente pela grande mídia, que é a formadora de opinião, né? Por que fazer uma prisão? Para que fazer uma condição coercitiva para alguém que nunca tinha se negado a falar? Para que fazer todo aquele circo com a imprensa sabendo? A gente vê nos áudios da Vaza Jato como o papel da imprensa, né? A gente precisa vazar isso para tal jornal, a gente precisa fechar isso porque isso daí consegue entrar até tal hora, entra em tal jornal. Então, assim, ver que a mídia acampou essa ideia, comprou essa ideia e chamou, fez uma cobertura diferenciada, né? As manifestações de rua eram amplamente divulgadas, né? Desde 2013, né? Exatamente, mostrando o pessoal na rua. Aquilo mostra, para quem não está entendendo o que está acontecendo, opa, eu estou em casa, não, eu vou lá porque eu estou insatisfeito também. A gente vive essa falência das instituições, né? O que eu entendo que faz com que muita gente deseje e levante a bandeira da volta da ditadura, por exemplo. Quando a gente tem a falência, quando a gente não consegue acreditar nas instituições, quando a gente não consegue acreditar no STF, quando a gente ouve críticas ao Legislativo, quando a gente ouve críticas ao Executivo e a gente tem críticas, a gente acaba desejando alguma mudança, que as coisas sejam diferentes. Então, dependendo da forma com que a mídia cobre aquilo, sim, aquilo vai impactar na vontade popular, né? E uma coisa que ficou muito claro nesse assunto ainda é que o Ministério Público, até o juiz Moro, eles contavam muito com a mídia para vingar o processo, né? Isso pelas mensagens lá, analisando as mensagens, eles contavam muito com a mídia para que avançasse, que eles tivessem aí um crescimento de popularidade a ponto de até interferir na eleição como interferiu, né? Não, e não só contar com o apoio da mídia, mas a ação deles também, eles se baseavam numa ação de vaidade, eles também se baseavam na opinião pública e na opinião que ia ser passada pela imprensa, né? Eles tinham a imprensa como aliada para fazer as ações. Por isso que eu cito a delação do Palocci ali naquele momento tão crítico e que foi tão divulgada e que com certeza não foi ao acaso, né? Ela foi uma escolha para que dentro daquilo pudesse haver uma reverberação no resultado das eleições, como houve de fato, né? E daqui para frente, como que você acha que qual que é o futuro, na sua opinião, dessa questão do jornalismo político, das instituições? Estava falando em falência de instituições, a opinião pública, como que a mídia, como que vai agir, né, em relação a todo esse momento do país? Então, é difícil fazer essa análise porque a gente tem ainda mídias geridas, e isso faz muito tempo, e é uma coisa que o PT deveria ter feito e não fez, e talvez acho que sofreu na pele ter deixado a redemocratização dos meios de comunicação para trás, porque é algo essencial. A gente não pode ter isso, 50% do que é visto, ouvido e falado na mão de 5 famílias. A gente precisa ter pluralidade, a gente precisa deixar de investir em X e investir em Y, a gente precisa de mais gente, mais pluralidade na informação, né? A gente não pode ter em 2019 ainda um jornal que fale como a verdade ou que tenha esse acesso majoritário. Então, eu acho que a gente ainda vive isso, né? Isso ainda não mudou, e falar em redemocratização e falar... Ou a grande mídia vai se vender, até por termos de N reformas, trabalhista, tributária, enfim, e vai se alinhar ao discurso, ou vai se opor e vai ganhar um apelo popular, né? Aquelas que ousarem se opor, como a gente tem visto algumas, ganhar um apelo de uma massa porque a gente acha que a maioria da população é favorável ao atual governo, ao modo como esse governo tem atuado, e não é verdade. Não é. A gente tem muita gente que era contra outra opção, né? Que era contra o PT.
mas muita gente que não está satisfeita. Então, eu acho que quem ousar bater no pé e se ater aos fatos e fazer um jornalismo ético, mostrando os fatos, esclarecendo a população daquilo que está realmente acontecendo. Quer ver um exemplo? Quem sabe realmente o que está acontecendo na reforma da Previdência? Se você perguntar na rua, no ônibus, na padaria, o que está em risco? As pessoas estão extremamente confusas. A gente precisava de um jornalismo que explicasse isso de uma maneira simples e didática, porque não dá para dizer que a gente não precisa de uma reforma da Previdência, precisa. Mas a mim soa estranho, e não vou falar que eu sei tudo que está em risco, porque ela é uma reforma muito ampla. Teve muitas emendas. Muitas transformações. Mas a mim soa muito estranho o jeito que isso tem sido tratado. Tipo, precisa aprovar, precisa aprovar, precisa aprovar. Eu entendo a urgência da questão do rombo da Previdência, né? Será que existe mesmo esse rombo? Como é que é? Então, assim, eu vejo... Esse é um exemplo de como as pessoas precisavam de mais explicação. É que nem a história da reforma tributária. Tem que fazer, mas também muito superficial. Quem vai se beneficiar mesmo? A gente vai conseguir fazer essa economia que chega aos trilhões? Quem que vai ficar com esse dinheiro? E se a gente talvez fosse nas instituições bancárias, por exemplo, que tem maior lucro e grandes dívidas, será que a gente não conseguia equilibrar, não deixar menos para a conta do trabalhador? Então eu acho que a grande mídia, aqueles veículos que conseguirem fincar o pé e se vincularem com a população, fizerem esse pacto com a população de explicar mesmo os fatos e de se ater aos fatos, eu acho que vai conseguir ganhar um grande espaço. Não dá para dizer que o jornalismo vai morrer, não. A gente, nesse mar de informação, a gente vê as pessoas muito... Mas me parece que várias grandes mídias que antes caminhavam para um lado estão indo nesse sentido que você está falando aí. Né? Sim, porque estão correndo risco, né? A gente sempre teve liberdade de imprensa mesmo. Por mais que você criticasse o governo, não corria o risco de... Sim. Hoje em dia não, né? A gente vê muitos jornalistas aí sofrendo mesmo a falta de liberdade de imprensa, de expressão, de poder falar o que pensa, o que acha, o que vê, os fatos em si, né? Legal. Gisele, eu agradeço a tua entrevista aí. Acho que deu para falar bastante aí sobre o futuro do jornalismo. E o canal aqui, a TV Transamérica, está aberto para você. Muito obrigada pelo convite, foi muito gostoso bater esse papo. Obrigada, viu? E agradeço você que nos acompanhou até agora e estaremos de volta na semana que vem, no mesmo horário. Um grande abraço.